Você é o centro da nossa vida, você é o centro de tudo. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Oh, eu dependo de você, Espírito Santo. Nós dependemos de você, Espírito Santo. Porque você nos guia em toda a verdade, você anuncia as coisas vindouras. Nosso ajudador, nosso consolador, nosso advogado. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua doce presença. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Santo, santo, santo. Santo. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvor, obrigado. Daqui a pouco eu convoco vocês. Cristo, você pode ficar aí? Aleluia. Graça e paz, boa noite. Vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. A gente vai falar sobre o poder da intercessão. Amém? Amém? E eu quero que você fique aberto para que Deus possa te encontrar como uma atalaia na torre de vigia. Sabe, eu orando e meditando sobre esse assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração, e uma frase me saltou muito rápido, que quando nós nos colocamos nessa torre de vigia como uma atalaia, nós podemos se antecipar de situações na vida de pessoas, de nações. Nós podemos ser aqueles homens que vai desarmar uma bomba na vida de pessoas. Quando nós nos colocamos numa posição de intercessão, de atalaia de Deus, na torre de vigia, nós vamos ter vantagem sobre o diabo. Não é o diabo que vai ter vantagem sobre as nossas vidas, porque nós vamos estar numa posição onde o Espírito Santo vai poder nos comunicar coisas vindouras, como Jesus mesmo falou em João 14:16, que Ele é o nosso ajudador, nosso consolador, e Ele também anuncia as coisas vindouras. E é interessante porque quando nós vamos estudar sobre intercessão, o princípio da intercessão é se colocar entre duas pessoas ou numa situação de uma pessoa. Eu não sei se você já teve um peso de intercessão sobre a sua vida e parece que você está sentindo dor, você está sentindo algo, você, rapaz, o que é isso na minha vida? Mas se você não tiver sensível, você pensa que é com você. Mas muitas vezes é o Senhor trazendo um peso de intercessão para você orar pela vida de uma pessoa, para desarmar essa bomba, para cortar o fio certo. E eu lembrei desse livrinho aqui, Oração Eficaz, do Pastor Bud. Livrinho aqui, ó, pequenininho, excelente. E enquanto eu estudava e meditava sobre isso, me veio essa frase: intercessão é um detox espiritual que elimina todo tipo de egoísmo de quem só quer pedir para si mesmo. E Pastor Bud fala aqui nesse livretozinho, na página 31, diz assim: a intercessão é outro tipo de oração. Paulo disse: súplicas por todos os santos, e também pediu oração por ele. Em todas as suas epístolas, ele falou que orava pelas pessoas, pelas igrejas, e algumas vezes também pediu orações específicas por si mesmo.
A igreja precisa estar em constante oração por seus líderes, enquanto os líderes devem orar pelo povo. Devemos orar por mais evangelização e crescimento e pelo avanço do reino de Deus. Jesus disse para pedirmos ao Senhor da seara que levante trabalhadores para Ele mesmo, para Ele. Não ore somente pela sua igreja, mas também por outras, pelo corpo de Cristo como um todo. Ore pela sua cidade, pelo seu país, por todos os governantes. Na verdade, irmãos, Paulo disse que antes de tudo, devemos orar pelas autoridades, para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Precisamos mencionar nossos irmãos em nossas orações, orar pela nossa família, pelos nossos amigos e inimigos. Eu desejo ver toda a igreja envolvida em oração, intercedendo um pelos outros. Quando alguns irmãos estão sobrecarregados de problemas ou passando por uma situação grave, a igreja deve ajudar a aliviar o fardo também, através da intercessão, se colocando no lugar do outro. É preciso ter compaixão e isso é amor. Livretozinho do pastor Bud. E quando a gente vai meditar sobre intercessão, e eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Isaías 53, versículo 11 e 12. Pode colocar a imagem, Alexandre, a primeira. Isaías 53, versículo 11 e 12 diz assim. O profeta Isaías aqui está falando sobre Jesus. E ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías, um profeta messiânico, que ele está falando aqui aquilo que Jesus veio fazer por nós. Levou nossas enfermidades, nossas transgressões, nossos pecados. Jesus se colocou entre a ira de Deus que ia vir sobre a humanidade, que era sobre nós, porque a Bíblia fala em Efésios que eu e você éramos inimigos de Deus. Mas por amor, Cristo se tornou o nosso intercessor, o nosso Salvador. Aquele que é o nosso mediador, como Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 2. E essa palavra intercessão, no seu original significa paga. E ela tem alguns significados. E eu vou trazer para você aqui. Deixa eu abrir aqui. Uma das definições dessa palavra significa colidir com. Tem um significado de uma batida de carro, de frente. O que é isso, Cássio? É quando você recebe a carga que uma pessoa estava sofrendo e o Senhor divide essa carga com você, para que você possa orar e aliviar a carga do seu irmão. Se colocar no lugar dele. Esse é um dos significados dessa palavra interceder ou intercessão. Outro significado é entrar como intruso. Eu não sei você, mas eu me lembro que quando era moleque a gente gostava de umas briguinhas. Aí sempre tinha um amiguinho que entrava a favor de você. E aí você saía em vantagem. Essa palavra, né, um dos significados que é entrar como intruso, é isso, é você ajudar, pegar junto.
Outro significado é fisgar, como fisga um peixe tirando da água. É quando seu irmão está perto de ser peneirado pelo diabo e você está gerando ele em oração e de repente você tira ele daquela situação. Isso é interceder. Quando nós temos esse peso de intercessão que vem sobre a nossa vida, a intercessão ela pode durar um dia, pode durar horas, pode durar meses, anos. Você pode interceder por uma pessoa, por um povo, por uma nação, por uma cidade. É aquilo que Deus vai te confiar. Eu me lembro no tempo que eu fazia parte dos jovens, e a gente estava aqui num momento de oração aqui na nave, e chegou uma notícia que tinha uma criança na UTI, e a gente começou a orar e interceder por essa criança. Orando. Passou 1 hora, 2 horas, todos os jovens envolvidos nessa oração. E eu me lembro que o Senhor, como se tivesse me arrebatado, me levou naquele lugar do hospital. E eu vi aquela criança no leito da enfermidade, lá no leito do hospital. E a palavra que me saltou na hora é falta de perdão. Eu disse, Senhor, mas é uma criança, como é que ela não liberou perdão? Eu não estou entendendo. Eu não tinha muita maturidade sobre isso. Mas o Senhor estava falando que a mãe dela tinha aberto uma porta de ofensa. E a criança tinha sido afetada. Mas Cássio, Deus... Porque quando uma criança, ela ainda não tem a maturidade de saber o que é certo e errado, a tutela espiritual está sobre os pais. Você que zela pelos seus filhos. Amém? E eu me lembro que eu cheguei para a prima do pessoal que estava lá, ela estava aqui, fazia parte dos jovens, eu disse, é falta de perdão. Peça para a mãe dessa criança liberar perdão. E veio aquele peso de intercessão sobre alguns jovens, a gente chorando, gerando aquilo. E eu me lembro que ela ligou lá para a família dela, disse, libera perdão. E a mãe, não, eu não vou liberar, ficou aquele... E a criança só piorava. Eu estou contando isso para que você entenda que existem situações que o Senhor quer te encontrar na torre de vigia para salvar vidas. Porque é muito fácil a gente vir aqui e pedir. E eu não estou menosprezando o seu problema, a sua situação. Mas a história de Jó mudou quando ele orou pelos seus amigos. Eu e você precisamos nos colocar na brecha, como diz em Ezequiel. Porque quando nós nos colocamos na brecha, nós estamos evitando situações sobre vidas, sobre familiares. Eu sei, pelo Espírito, que tem pessoas aqui que têm gerado parentes de primeiro grau em oração. E eu digo a você, pelo Espírito, que você verá o fruto do seu penoso trabalho naquele quarto. Não desista. As pessoas podem não aceitar a pregação da palavra, aquilo que você tenta falar da palavra, mas elas não têm como impedir a sua oração no quarto, no secreto. Continue gerando, continue orando. Então, Jesus, ele é o nosso intercessor, porque Jesus ainda continua intercedendo por nós, como Paulo fala em Romanos. E é por meio dele que nós podemos se achegar a Deus, ao trono, e fazer as nossas petições. Nós podemos pedir por vidas, pelos nossos familiares. Aleluia. Você está recebendo? E a intercessão, ela não fere o livre-arbítrio.
Todo mundo tem direito de escolha. Mas quando você está intercedendo por alguém, você está cercando aquela pessoa com o amor de Deus, com a influência, com anjos. E a mínima brecha que ela der, a luz da palavra vai entrar. Porque se o diabo precisa só de uma brecha para fazer o que ele quer, imagina Deus se encontra um pingo de arrependimento no coração de uma pessoa que ele não pode fazer. Então a intercessão, ela não fere o livre-arbítrio. Como eu falei, as pessoas podem não aceitar a pregação da palavra, mas ela não tem como evitar a sua oração. Como eu falei lá em Ezequiel 22, 30 e 31, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha, perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Olha, interessante aqui, porque o profeta diz: ei, o Senhor procurou alguém para estar na brecha e não encontrou. Quem está disposto aqui a estar na brecha, para que vidas possam ser salvas? Eu e você precisamos se colocar nessa condição de amor, de compaixão pela vida dos outros. Não sei se você esperava uma palavra de correr, de saltar, mas eu estou compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que é salvação para a sua vida e para a minha também. Nós podemos ver alguns exemplos de intercessão. Abraão com seu sobrinho Ló. A maioria conhece aqui aquela história. Gênesis capítulo 18, do 20 ao 27. E é interessante porque Abraão ficou diminuindo a quantidade. Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela terra? O Senhor, não. Mas se tiver 20, sabe o que aconteceu? Você sabe muito bem. Anjos do Senhor foram lá. Quando você está intercedendo por alguém, anjos estão indo contornar a situação. Nós sabemos que foi meio difícil Ló se arrepender. A mulher de Ló ficou pelo meio do caminho. O negócio estava federal na situação em Sodoma e Gomorra. Mas ele foi salvo. Porque Abraão, mesmo eles tido uma discussão para ver quem ia ficar com a melhor terra, Abraão não desistiu da sua família. Amém? Pode ser que Deus esteja falando com algumas pessoas aqui. Não desista do seu familiar. Mesmo que o coração deles ainda esteja duro, feito pedra. Mas o Senhor é aquele que transforma um coração de pedra em um coração de carne. Aleluia. Aleluia. O que falar de Moisés quando desce do monte e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Êxodo 32, 30 e 32 versículos. E Moisés intercede pelo povo para que a ira de Deus não venha, mas o povo ainda continua com o coração duro. Sabe, a Bíblia está cheia de intercessores, principalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que falar de Paulo? Como diz lá em Gálatas,
novamente gero vocês. Sinto dores de parto. Porque alguns estavam retrocedendo, voltando para o judaísmo. Eu percebo que tem pessoas aqui que você deu uma estancada na sua vida espiritual. E hoje é uma noite de você receber do Senhor, para colocar uma marcha de velocidade. Você vai receber oração essa noite, que vai destravar todo empecilho, todo peso que está atrasando aquilo que Deus tem para a sua vida, que você acabou se agarrando com esse peso. E hoje é uma noite de você largar esse peso e correr com velocidade para cumprir o chamado de Deus. Que falar em Neemias capítulo 1 do versículo 1 ao 11. Chega diante do rei, servindo um rei lá, o povo dele, tudo cativo. Quando ele sabe que sua cidade está destruída, ele começa a interceder: Senhor, me dá favor diante do rei, para que eu possa ir ajeitar minha cidade, as portas. E quando ele vai servir o rei, está triste, e o rei olha assim: por que você está triste? E ele fala a situação, e ele encontra favor diante do rei. Você tem favor diante do rei. Porque agora o rei das nossas vidas está do nosso lado. Aleluia. Entre confiadamente diante do trono do Senhor. Seja ousado em pedir. Seja ousado em orar pelos seus familiares. Aleluia. Lá em João 17, versículo 9, eu quero que você abra lá, João. Daqui a pouco a gente vai fluir em algumas coisas a mais aqui. João 17, a partir do versículo 9. Jesus começa a sua oração de intercessão. E ele fala: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Se ninguém da sua família orou por você, Jesus orou antes, viu? Ei, existe um poder na intercessão de gerar, de salvar.
Eu não sei se você está pronto para essa noite gerar salvação, livramento. Como diz em Esté capítulo 4, versículo 12 ao 14. Será que não foi para um momento como esse que o Senhor te levantou para estar diante do rei intercedendo pelo povo, por pessoas? E o que eu acho mais interessante é porque quando nós vamos ver no capítulo 5 de Esté, depois de um jejum que Mardoqueu e ela organizaram, diz assim: ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. E o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. O que é mais interessante é que o original dessa palavra vestes no hebraico significa Lashivar Mahut. Esté era uma rainha. Ela se vestia de rainha constantemente. Mas o original dessa palavra no hebraico significa ela se vestiu do reino. Você não entendeu? Esté se revestiu de autoridade para estar diante do rei, para interceder pelo seu povo. Eu e você estamos revestidos do rei, revestidos de autoridade, e nós podemos se achegar diante do trono de Deus e fazer as nossas orações, porque elas vão ser resolvidas e ouvidas. Esté teve o resultado daquilo que ela pediu, porque ela entrou revestida de autoridade. E essa é uma noite de você que está revestido de Cristo, da salvação. Entrar com autoridade e orar pelos seus. Aquele que você tem gerado, aquele que você tem clamado e chorado em secreto, porque o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Aleluia. 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 Revestidos de autoridade. Fica de pé. Intercessão não é só para tirar uma pessoa do fundo do poço, mas você pode orar por vidas de irmãos, e o Senhor trazer ao seu coração palavras, revelações, que vai impulsionar o seu irmão a correr a carreira velozmente. Aleluia. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. P.C. Nelson diz que, na versão original, essa passagem diz: gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras articuladas. Palavras normais, maneira comum de se comunicar. Ou seja, a gente teve aqui terça-feira passada a Sheila falando sobre a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus. Quando você ora, né, 1 Coríntios 2,7 fala que
a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Ou seja, quando eu e você oramos em línguas, nós estamos liberando a sabedoria de Deus. Nós, quando estamos orando em línguas, intercedendo por alguém intencionalmente, nós estamos gerando aquela pessoa em oração. Aleluia. Quem o Senhor te trouxe a lembrança enquanto você estava agora ouvindo a palavra? É essa pessoa que precisa de salvação, de um livramento, de uma restituição. É por ela que você vai orar agora. Se você não é batizado no Espírito Santo, ore em português. Comece a declarar palavras sobre a vida dessa pessoa. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas pegue isso, como a gente viu no original da palavra interceder, como fisgar. E essa é a hora de você tirar, se colocar no meio, como um árbitro de boxe. Intermediando a situação, um mediador. Aleluia. Esse é o momento de você se colocar na torre de vigia. Essa torre de vigia é o seu secreto, é o seu momento de oração agora. Vai vir um peso de intercessão sobre a sua vida, meu irmão, que você vai levar isso para casa. Você vai gerar isso no seu quarto, no seu trabalho. Eu oro para que o Senhor traga a lembrança de pessoas que você sabe que estavam aqui e se afastaram. Aleluia. Comece a orar. Oh, aleluia. Rocotolo braseketele brababamash. Vramanasso combromomo sheketele brababamash. Vramanaseketele brababasho cobrabamasse. Oh, requesheketele brasekete. Vromonoseketele brababamash. Deixa a compaixão fluir do seu coração. Esse é o momento que o Senhor está gerando vidas através da sua vida. Esse é o momento que o Senhor está trazendo situações que você vai ser aquele que desarma a bomba. Você é aquele que vai evitar que o diabo faça um estrago na vida de uma pessoa. Oh, Senhor. Requetele braço com brabamamas. Oh, requecheketele brabamacho com bromomos. Oh, ruseketele brabamash. Oh, requechelele brabamash. Geramos, Senhor, salvação. Você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se prostrar, se prostre. Oh, Senhor, salvação, libertação. Oh, racassacatalabrabamache. Oh, requetelebrabamache, quetelebrabamache. Oh, chacatalabraço com bramamache. Como dores de parto, Senhor, gerando novamente algumas pessoas, Pai, que retrocederam, que estavam no nosso meio, Senhor. Nós clamamos que essas escamas caiam dos olhos, Pai, e arrependimento chegue. Oh, requechacatalabrabamasse.
Riki sheketerere. Roche. Roche ketere baixo. Oh, rabashakatala mamamas. Oh, sherere mamamashe. Oh, shakatala mahashe katalamas. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, rakashakatala mamamashe. Rekeşeketere bramamas. Şey ya 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 kaçakata. Vroçekete ya ya katala mamamas. Ringeni bramamas şeketere bramamas. Oh şalababa mamamas şakata. Hey ya 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 ya. Livramento, livramento. Ei! Oh, a caixa catalana. Raça catalana. Livramento, livramento. Livramento. Oh, sacata. Oh, shakatala mama shikete. Salvação, salvação. Existem pessoas aqui no nosso meio. Aleluia. Que você está com um fardo pesado. Que está como uma pedra te sufocando, te espremendo. Você está passando por essa pressão. Se você está passando por isso, eu queria que você viesse aqui na frente. Oh, aleluia. Esse é o momento da gente interceder pelos que estão na casa. Oh, aleluia. Queria que o pessoal da secretaria de oração viesse. Júnior. Bárbara, vem. Olha. Aleluia. Você que veio aqui na frente, fecha teus olhos, levanta tua mão. A Bíblia fala que nós devemos levar os fardos uns dos outros. Jesus disse que o fardo dele é leve. Deixa eu Francimar, pode vir também. Você que não veio, continua orando, continue gerando em oração. Você pode, o pessoal pode orar. Oh, aleluia. Você que não veio à frente, continua orando, continua gerando aquilo que você quer gerar em oração. Oh, Senhor.
Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Oh, restauração, restauração, restauração. Ele está fazendo algo novo, algo novo, algo novo. Oh, algo novo, algo novo, algo novo. E me dá roupa nova, roupa nova, roupa nova. Eu vejo rompimento, eu vejo rompimento, eu vejo rompimento. Era brabababá, era catatatá. Ora caçacatalabramamama. Ora caçacatalabramamama. Chequeterebramamama. Oh, aleluia. Levanta suas mãos. Rende graças ao Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, requechequetelebramamama. Oh, ramamamamamamamama. Oh, aleluia. Eu vejo algo novo. Oh, aleluia. Xererereremamamamamama. Oh, ramacachacatalamamamama. Eu vejo algo Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Oh, rabacaxi. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tem pessoas aqui que você não está avançando. Como Paulo falou, estou gerando você novamente como dores de parto. Por algum motivo você parou. E o Senhor está dizendo: ei, eu não te pedi para parar. Por que você parou?
Será que minha graça não te basta? Será que a unção que eu depositei sobre a sua vida não é capaz de fazer o possível e o impossível, diz o Senhor? Por que você tem se escondido atrás de malhadas, quando eu te chamei para ser um porta-voz do céu aqui na terra? Eu não calei a tua boca, diz o Senhor. Eu te chamei para proclamar as verdades do meu filho. O meu chamado é irrevogável, diz o Senhor. E muitas coisas, em muitas áreas da sua vida, estão travadas, porque você ainda não decidiu assumir o chamado. É tempo de você largar toda frustração, ofensa e viver todo o plano que eu já preparei, diz o Senhor. E você vai desfrutar no caminho das minhas delícias, e não haverá falta. E eu vou te levar aonde eu te mostrei. Oh, aleluia. 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 Levante suas mãos. Pai, eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça, Senhor. Se você é essa pessoa que essa palavra foi para você, vem aqui na frente. Quero orar por você. Aleluia. Tem mais pessoas, tem homens que estão parados. Ei, você não precisa de um púlpito para cumprir um chamado. O Senhor não está te prometendo um púlpito. Levante suas mãos. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo, Senhor. Cheio do Espírito Santo, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Toda frustração caindo por terra. Pare de olhar para homens e olhe para o Senhor. Oh, cheia. Cheia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, avançando. Oh, cheia la baixa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será fácil, rápido e leve, diz o Senhor. Aleluia, Pai, nós te damos graça. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Davi, fica de pé. Existe uma unção profética sobre a sua vida, meu irmão. E não é porque você está associado com profetas. É que o Senhor depositou sobre a sua vida. E o Senhor quer expandir essa influência que você carrega. Eu vejo portas se abrindo. Portas se abrindo. O Senhor vai te levar em lugares que Ele já te mostrou para pregar a palavra. E você vai se mover conforme
Ele te chamou para se mover. Aleluia. E existe, através desse mover de Deus através da sua vida, eu vejo muitas curas, Davi. O Senhor já falou isso com você há anos, sobre curas, milagres, prodígios, coisas grandes, cadeirantes se levantando, ousadia maior, como um leão, como um leão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que você tem gerado, chegou o tempo de você ver com seus olhos naturais, diz o Senhor. Aleluia.